Muito bom dia. Uma terça-feira chuvosa, fim de abril, com a nossa cidade sofrendo com as mazelas decorrentes da chuva, decorrentes dos buracos, das perturbações que o clima promove nessa época. Este ano, inclusive, pelo menos até agora, surpreendidos com um fenômeno raro e inusitado de uma cratera gigantesca devoradora de carros, motocicletas e vidas. Não podemos deixar de levar em conta que temos direito a um mínimo de segurança e já pensou, nós não temos mais segurança nem com o solo, nem com o chão, nem com a estrada onde estamos percorrendo, então vamos ter segurança com o quê? É uma consciência cidadã que exige que a gente enxergue essas coisas e perceba quem poderia fazer diferente para que isso não acontecesse da forma que está acontecendo. E o nosso debate de hoje, aqui nos sete, trata de um imposto importante para as finanças do município, de todos os municípios, pelo menos as capitais, que têm um volume de arrecadação significativo em razão do IPTU. Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. E esse imposto, ele é cobrado de que maneira, como ocorre o lançamento, de que forma ele pode ter estabelecida a alíquota progressiva no tempo, de forma a viabilizar o mandamento constitucional da função social da propriedade urbana. São esses os temas, são esses os assuntos que iremos discutir hoje. Nós havíamos divulgado o debate envolvendo o professor Juraci Mourão, que por um imprevisto não pôde estar conosco agora pela manhã, mas assumirá a condição de debatedor o professor Pado Marinho, que já tem uma larga experiência quando procurador do município de Sobral, conhece bem a legislação e vai nos colocar aqui um ponto de vista no sentido de validar a cobrança do IPTU progressivo. Hernandes Nepomuceno de Oliveira, já conhecido de todos que fazem os sete, ele estuda a legislação tributária há muito tempo, e em especial a legislação imobiliária, e que envolve o IPTU, agora inclusive se dedicando também ao mercado imobiliário, conhece bem o assunto, e mostra uma certa indignação com a forma pela qual esse imposto está sendo cobrado e está sendo exigido com essa progressividade temporal. O professor Hugo de Brito Machado também compõe a mesa conosco, que vai fazer as ponderações lustras e pertinentes e científicas que ele sempre costuma fazer para melhor aclarar as dúvidas que surgem aqui nos nossos debates. Então, assim, já encontrando um certo atraso, até também em decorrência da chuva que dificulta o acesso de todos, nos sinais piscando, o trânsito muito severo, muito parado. E vamos começar nossos debates, em que agora passo a palavra a Hernandes Nepomuceno para iniciar a sua fala, colocando um ponto de vista a respeito dessa questão do IPTU progressivo no tempo, que ele colocou uma sigla IPTU-PT, exatamente por conta dessa progressividade, e que, pelo a exposição dele, ele inicia, inclusive, esclarecendo o motivo e a razão dessa sigla. Hernandes, está com a palavra. Bom dia. Eh, eu queria começar o trabalho não dizendo muita coisa a ver com o assunto. Uma vez eu ouvi de um escritor que, quando o escritor ele faz uma obra, ele não se preocupa qual o pensamento do leitor, porque, segundo ele, cada leitor lê a obra segundo o seu discernimento daquela história.
E a outra coisa, eu já sabia que a quantidade de pessoas não seria muito grande. Eu trouxe dois palestrantes, meu professor Leonardo Nepomuceno, filho e, por azar meu, muito mais estudioso do que eu, muitas vezes. É tributarista formal, com título, e eu sou só com barulho. E a Marina, que é sendo, a Marina, minha filha também, que é sendo arquiteta e corretora de imóveis e avaliadora, ela também anda por essas áreas do tal do IPTU progressivo no tempo. Mas quero avisar que o problema da quantidade de pessoas não é tão importante. É a- Pois é, doutora Vera Lazar ficou de... E então eu estive, meu primeiro contato, meu melhor contato de estudar direito tributário, primeiro foi permanentemente com o professor Hugo de Brito Machado, a quem dei muito trabalho com minhas posições. E outro foi o professor Zé Denari, foi a pessoa que é uma espécie de tio, uma espécie de irmão mais velho. Hoje, para a tristeza da gente, já não se lembra mais do que conversa, ele conversa com a gente e esquece em seguida. Mas tudo que eu faço, estudo em direito, geralmente eu falava com ele. Hoje até ia escrever um livro com ele, um livro que ele tem, que se chama Da Definitividade do Crédito Tributário, e ele fez, na minha opinião, já expliquei, ele entendeu, me autorizou a fazer o resto, e eu sou muito vagaroso, ainda vou esperar algum tempo. Mas eu diria que ele diz que a definitividade do crédito tributário é até chegar à definitividade que eu chamei de administrativa, quer dizer, que prepara o crédito tributário para ser cobrado formalmente, legalmente, o fisco está feita o lançamento, agora eu posso cobrar com toda a segurança da lei. Mas a gente diz, isso é definitividade? A definitividade, na minha opinião particular, é quando a última fala, a última autoridade diz, este é o valor do crédito tributário, que é o judicial, que às vezes leva 20 ou 25 anos. Mas isso é outra palavra, outra palestra. Bom, o IPTU progressivo no tempo, eu vou tirar mais 5 minutos exatamente para dizer, porque nem todos leram essa lei, e ela ficou complexa, pelo que eu vi, até para algumas pessoas que estudam a área. O IPTU progressivo no tempo, ele será um imposto, ele praticamente não é um imposto, mas ele é tão agressivo, tão estarrecedor, tão duro, que ele precisaria ser estudado por quantidade de juristas, de, sei lá, de sociólogos, porque essa lei não é uma lei comum, é uma lei estatuto da cidade que quer transformar a cidade em uma coisa físico-jurídica e funcional sem que existisse uma lei, a não ser a Constituição, que não diz nada sobre isso. Com licença, o som foi cortado. O som, acredito que o doutor Hernani encostou no microfone, exatamente no botão. Exatamente. Cortou até eu não sei aqui. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. O IPTU progressivo no tempo, ele simplesmente, ele nasceu a partir da regulamentação do artigo 182 da Constituição Federal, que também é um capítulo da Constituição, e que tem apenas dois artigos, 182 e o 183. O 183 não tem nenhum interesse para a nossa conversa, porque ele trata apenas da usucapião, coisa assim, que não caberia aqui. Então, nós vamos praticamente falar sobre o artigo 182 da Constituição Federal, que eu pedi até licença para ele ser tão pequeno. Ele diz o seguinte, e estamos falando aqui da Constituição, ele diz assim, os municípios, e isso a gente vai chamar de competência, segundo dizem os estudiosos, é poder. Então, ele deu poder aos municípios, mas um poder facultativo. Os municípios poderão, item 1, item 2, parágrafo,
Parágrafo 4º, item 2. Diz, os municípios poderão criar e exigir IPTU progressivo no tempo. E este IPTU progressivo no tempo, ele será, como se diz, progressivo, e os municípios é que regerão essa criação do IPTU com a faculdade dada, e para que eles façam isso, tem que ter uma lei manha, lei federal, porque a Constituição não pode dar os detalhes. Então, a lei federal foi a lei chamada de Estatuto da Cidade, que é de 2001. Só para ter uma ideia da complicação que é, esse é apenas um dos artigos complicados da lei, que são muitos, por isso que a gente acha que deveria ser muita gente estudando, mas só esse artigo diz o suficiente para nós termos, eu sou corretor de imóveis também, e para a gente da área do mercado imobiliário ficar desesperado, ficar apavorado. Eu estou fazendo isso de propósito, porque eu estou fazendo todo o esforço. Esse artigo está sendo espalhado por todo o Brasil, porque quando vai para o setor de corretor de imóveis, que tem em cada cidade grande, tem um CRES, Conselho Regional, e CRES tem São Paulo, que tem a faculdade, tem Brasília, onde é sediada o Conselho Federal, e eles conhecem pouco sobre isso, porque a lei, a gente quer partir da Constituição. A Constituição não diz nada, diz só que os municípios podem criar e exigir imposto IPTU progressivo no tempo. E em criar, autoriza também que esse imposto seja colocado durante 5 anos, dando aos proprietários aqui vai empresa, vai construtora, pessoa física, tudo, os proprietários dos imóveis têm 5 anos para cumprir o que eles chamam de a função social da propriedade e da cidade, que no modo geral é da cidade e da propriedade urbana. E em que significa isso? Significa que os municípios terão que ter uma lei federal regulando, depois ver essa lei Estatuto da Cidade. Eu estou repetindo muito, porque a lei Estatuto da Cidade deveria ser conhecida por toda pessoa de bairro, para toda pessoa de associações e tal, e não é conhecida. Então, ele diz assim, a prefeitura pode criar na sua lei, nas suas leis que regulam aí as questões dos imóveis, bairros, etc., poderia criar o IPTU progressivo no tempo, mas ela só pode criar se tiver uma lei federal. Aí veio a lei federal, o Estatuto da Cidade, regulamentou. E o que é uma lei regulamento? Diz-se que a lei regulamento é aquela que explica melhor o artigo, aquela norma que está sendo regulamentar da Constituição, deixando mais claro para quem vai cumprir, para quem vai cumprir, para quem vai aplicar, para quem vai estudar, para quem vai ensinar. Mas todos aqui, eu acho que aqui é a maioria, todos, até porque todos são advogados, tirando um ou dois, tem a lei federal tem que dizer o que é esse IPTU, e ela vai e diz, e nós sabemos, nós que fazemos um instituto aqui, sabemos que nem um decreto, nem uma lei regulamentar, nem uma lei ordinária pode sair das regras da Constituição. Nenhuma lei, se sai no Brasil, é por irreverência, sei lá, mas toda lei é obrigada a estar amarrada para ter validade às normas da Constituição, aos princípios, que são um pouco mais difíceis, que os princípios nem sempre são expressos. Mas a lei Estatuto da Cidade, então, que é o Congresso Nacional, pegou a lei Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, e eu não sei se poderia se adentrar se não fosse lei complementar ou qualquer coisa, mas não vai bem o assunto, aqui nós queremos só a parte prática. Ele passou a fazer o seguinte: o IPTU progressivo no tempo será imposto àquelas pessoas que receberem uma notificação. Existe toda uma norma dizendo que quem tem primeiro recebe uma notificação da prefeitura, correspondente ao município, dizendo que ele tem tantos anos, geralmente são 2 anos, para mostrar um projeto para dar a finalidade, que a gente chama
a função social àquele imóvel. E o que é dar função social segundo a lei federal? É construir naquele imóvel que está subutilizado, ou desocupado, ou vago, ou criando lixo, etc. Isso é muito bonito, o tema é muito bonito. E aqueles terrenos desocupados, e também, para a história da função social, dizer, tirar da cabeça daquelas pessoas que compram imóveis como estoque para avaliação, tirar da cabeça deles que eles têm essa liberdade. Não, a propriedade tem que ter uma função social para a cidade e para a população. Eu concordo com tudo isso. Ah, agora, e o que é progressivo no tempo? Todos nós conhecemos que progressivo quer dizer vai fazendo uma escadinha. Então, é progressivo aquilo que é 2, daqui a 10 anos, 28, daqui a 20 anos, 56, é progressivo. 2, 2,1, 2,2, 2,10, até chegar em 3%, é progressivo. E o Brasil, estranhamente, a lei federal localizou um sistema que é ótimo. Vamos fazer com que as prefeituras tenham uma receita muito boa. Então, vamos adotar a progressão geométrica. Progressão geométrica 2, 4, 16. Quando chegar com 30 vezes isso aí, nós temos 1 bilhão%. É uma coisa absolutamente irracional, incompreensível como se chega num Congresso Nacional de pessoas que, apesar de não serem juristas, etc., pessoas que mesmo que tenham conhecimento pequeno, eles são muito versáteis na habilidade de expor, e não entender que isso, 2, 4, 8, 16, 32, 264, que isso seria impossível numa lei, mas é uma lei federal. E ela não disse, a Constituição Federal diz assim, facultado ao município cobrar imposto IPTU progressivo no tempo. É faculdade. Então, o município pode não cobrar, pode cobrar 2%, eu estou falando 2% se fosse a alíquota do IPTU que você paga por ano, né? 2%, e ela pode dizer, não, nós vamos cobrar 2, 2,1, 2,3, etc. Seria a progressão aritmética. Eles colocaram na geométrica e alguém deu o sinal, bom, assim é grande demais, então vamos limitar a 15%. Então ficou, quem deixar de cumprir, isso é daqui a 5 anos, porque a lei, apesar de ser de 2001, nunca foi cumprida, está sendo cumprida a partir deste ano, e dizem a partir do ano passado, mas mais fortemente desse ano, na cidade de São Paulo, que já teve que refazer o plano diretor 3 ou 4 vezes, porque lá o pessoal atua bem mais do que aqui, atua bem mais do que o resto do Brasil, tem várias universidades, etc. Então, ela já refez o plano diretor e agora está cobrando. Mas o que a cidade de São Paulo está cobrando é isso que eu estou dizendo aos senhores, 2, 4, 8, 16, porque a lei Estatuto da Cidade autoriza os municípios a agirem todos dessa maneira, tanto que não é mais a faculdade. Na lei Estatuto da Cidade, ela diz, procederá, quer dizer, os municípios são obrigados a, cumprindo a lei federal, o Estatuto da Cidade, colocar o IPTU progressivo no tempo em progressão geométrica, é uma obrigação, e muda muito. Consequentemente, essa obrigação de cobrar o IPTU progressivo no tempo, eu tenho que advertir, que a minha conversa é bem esquisita a maneira de dizer, mas eu quero dizer para ficar dito para quem lê, saber, alguém já disse isso. Então, quem faz um IPTU, vamos imaginar esse local aqui, com certeza é 2%, se alguém se lembrar aqui. 2%. Aí, digamos que fosse há 5 anos o Schubert tivesse recebido aqui, ou o Instituto, ou quisesse. O terreno é muito grande para um escritório, tem que fazer um prédio aí. Essa é a forma deles lá. Então, se acontecesse isso e já fizesse 5 anos, a partir de hoje, no próximo ano, a partir deste ano, o Schubert pagaria 4% no próximo ano, 8% no outro e 16% no terceiro ano. Em 30 anos, por exemplo, estaria pagando 2 milhões por cento de coisa. A progressão geométrica é isso. Só que ele diz, o cidadão lá diz, não, deixa 15% que já está bom. Mas, meus senhores, 15% vezes 5 anos, em cima de um imóvel que muitas pessoas já atrasam porque não podem ou não querem pagar, não interessa, o patrimônio vai acumulando aquilo, quando botar juros e correção monetária. 5 anos depois, nós fizemos, então, uma tabela. Em 10 anos,
eu tenho uma tabela aqui no materialzinho, não sei se eu deixei nesse papel aí. Essa tabela diz o seguinte: em 10 anos, e tudo isso, pessoal, daqui para 5 ou 10 anos, que Fortaleza ainda está refazendo o plano diretor, a lei estadual, plano diretor, que ela é que determina as outras legislações municipais, e essa lei federal, vamos imaginar que estivesse funcionando, e está em São Paulo. São Paulo, eu transcrevi aí, para quem quiser ver, está inscrito que São Paulo já começou, e eles têm orgulho disso. E já disseram, ano passado nós já botamos 20 milhões no caixa desse IPTU. Não é mais interessado, os arrumadores de impostos não são interessados na questão da função só. Nós botamos no caixa 20 milhões, e esse ano vão ser muitos milhões, muitos milhões. Mas só que, quando se trata de 15% sobre o comparativo, eu vou dar só por cima, que está escrito aí, é o seguinte: se agora eu vou colocar o imóvel lá do terceiro quarteirão aqui, o IPTU seja 1%. Em 100 anos, se é 1% na ficha de imposto de IPTU do ano, em 100 anos eu pagaria o meu imóvel em IPTU. 100 anos vezes 1%, né? Aqui no caso do Schubert, se é 2%, em 50 anos eu pagaria o valor desse imóvel em IPTU. No caso da progressão geométrica, em 4 anos você já morreu. Então, quem é que pode ter um imóvel de valor de... Aqui a gente já tem valores, imóveis muito valiosos, de 100 milhões e tal, e que eles querem pegar exatamente isso aí, mas imagina São Paulo que tem cor de bilhões, 500 milhões, etc., que essa pessoa vai se sujeitar a 15%, no terceiro ano ele já não pode mais pagar, não pode mais resgatar. E eu estou dizendo que essa lei, certamente o debate é que vai provocar, porque tem leitura aí, eu estou dizendo que essa lei ela é impraticável agora e daqui a 50 anos, como está, e as prefeituras deveriam preocupar-se em modificar esse critério, porque não é sustentável no pensamento de nenhum dos juristas brasileiros que eu li, e eu li todos os juristas brasileiros sobre o que é confisco, sobre o que é capacidade contributiva, sobre o que é validade de uma lei. Se ela é inconstitucional, ela não existe. E aqui eu coloquei um papelzinho aí, que quem quiser ver depois, do Geraldo Ataliba, ele dizendo exatamente, um dos livros mais bonitos que eu já vi de direito tributário no Brasil, que é do tempo daquela coisa daquele disquete, né? Eles fazendo aqui, a pessoa escrevendo e colocar em disquete. E esse livro é um dos mais bonitos do Brasil, porque todos eles, Rubem Gomes de Souza, Geraldo Ataliba, não sei quem, não sei porque o doutor Hugo não estava lá, mas estavam, é porque eram poucos, era o pessoal lá da USP. Aí o que é que acontece? Ele diz, nós precisamos estudar o que é uma lei. Geraldo Ataliba ele era duro nas posições dele, mas ele era de uma coerência extraordinária. Uma vez eu fui assistir, me permitam contar uma história fora do assunto, o plenário foi julgar o COFINS, porque já estava lá o ministro da Saúde dizendo que aquilo era dinheiro para a saúde, era tudo por causa do governo, até hoje é. Era tudo por causa mas eles fazem uma representação social muito bonita. O cara estava lá, o Edib já tem, e eu me meto nessas coisas todinhas. Fui ver, o plenário é muito bonito. E aí eu queria ouvir Geraldo Ataliba, depois de tantos congressos que a gente viu, eu queria ouvir Geraldo Ataliba fazer uma defesa de princípios. Um dia eu vou fazer um negócio desse. E o Geraldo Ataliba pegou, excelência, aquelas coisas bonitas, excelentíssimo senhor, excelentíssimo tal, cumprimento não sei quem na pessoa, não sei de quem. Aí ele diz, porque aqui nós estamos julgando princípios, está havendo descumprimento de princípios constitucionais. E onde se descumpre princípios constitucionais, não há direito, não há justiça, porque sem os princípios não existe justiça, não existe. Ele disse 4 palavras, eu saí decepcionado, eu queria ver o cara, né? Então, o dizer, muitas vezes, diferente de mim, é dizer pouco, mas dizer tudo. E nem sempre sabe fazer isso, a gente sabe fazer isso. Mas, muito bem. Aí ele diz que o IPTU progressivo no tempo é de 5 anos e 15% a partir do terceiro ano, nós já temos 15% nessa história aqui. E o que acontece? Acontece que, mas são 5 anos. Aí a lei diz mais assim, mas os municípios poderão prorrogar, se a pessoa não cumprir,
os municípios poderão prorrogar esses 15% até quando quiser, até quando a pessoa cumpra. E ele que está lá acumulando a confisco do terreno, ele não vai certamente se preocupar com ficar acumulando, que é mais um modo de confiscar, tomar sem precisar nem sequer fazer a desapropriação. Mas ele diz, passado esse tempo de 5 anos, se a pessoa não tiver cumprido, e 99% não vai poder cumprir, depois eu vou talvez lembrar de dizer para vocês, se não cumprir, continuará pagando o IPTU progressivo no tempo até que ele cumpra. Mas, a partir desses 5 anos, o município pode optar para fazer a desapropriação, com pagamento em títulos da dívida pública, que tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Quem é que vai? O Congresso vai aprovar uma lei lá da cidade de Muriti, por exemplo, tá certo? Não existe. É um projeto de confisco absoluto. E eu digo, são 2 confiscos, todos 2 inarredáveis e absolutamente inconcebíveis, e também impraticável. O primeiro confisco é o IPTU progressivo no tempo. Não acredito que eu vi todos os livros que eu vi, daqueles que deram atenção, mesmo sem ficar atento para o progressivo, para a progressão geométrica, nenhum deles aprovou essa história. Apenas e por que vem o Hernandes dizer isso e não vem os juristas de renome? Porque nenhum deles foi provocado ainda, porque a lei vai começar a ser cobrada, as cidades grandes vão começar a cobrar agora, São Paulo, Fortaleza, eu soube que tem uma cidade no Ceará fazendo, mas é daquele mequetrefe, que não vai sustentar em nenhum juiz, já soube que está com um progressivo no tempo ao modo deles, sem precisar se preocupar com nada. Por quê? Porque nós não reagimos muito. Isso é uma matéria que eu sempre digo, que nós estamos órfãos de OAB de uns 10 ou 15 ou 20 anos para cá. Aconteça o que acontecer, a OAB não está nem ligando para negócio de advogado, nem desespero de advogado. E o advogado faz o seguinte, é só tirar o honorário dele, agora advogado não pode ter honorário disso, daquilo, se a contrafazenda pública não tem honorário. A Constituição muda, aí ele muda em jurisprudência. Então, nós somos obrigados a lutar, inclusive com a insegurança de algum dia receber honorário, porque muda-se em qualquer decisão. Agora mesmo estão mudando de novo o artigo e tal, prescrição intercorrente, você paga, e ainda é bonita, é uma das coisas mais bonitas que eu vi em processo civil no Brasil hoje, foi o Poder Judiciário aceitar a prescrição intercorrente e deles aplicando, mas mesmo assim eu lutei 15, 20 anos num processo, não, eu julgo prescrição intercorrente, e o meu trabalho de 15 anos, vai dormir, pô, tu dá graças a Deus aí, né? Muito bem. Então, o IPTU progressivo no tempo, o pessoal pega e as prefeituras dizem, bom, eu não vou atrás de querer negócio de IPTU progressivo no tempo, de só 5 anos, eu vou prorrogar, e a lei diz que eu posso prorrogar até quando eu quiser. Município, tenho a opção de desapropriar. Qual de vocês, municípios, que iria desapropriar uma coisa que já está tomada? Tá certo? Não tem o que desapropriar. Quando chega no momento, eles até põem aqui que o município se apropria do imposto, e não tem negócio de direito de defesa, coisa nenhuma, e eles dizem, já vi muitos juristas dizendo, mas muitos juristas, deles bonitões, dizendo, não, mas acontece é que na desapropriação é assegurado o direito, o valor real da propriedade e os juros de mora. Isso está na Constituição, a gente sabe disso. Na Lei Estatuto da Cidade está também, só que lá na frente ela diz, e o que é valor real do imóvel? Aí ela tira todo o valor, vocês vão ler o artigo 7º e 8º da lei, que está aí, todo o valor é retirado nos capítulos, dizendo não vale o valor real que eu vou dizer, o valor do imóvel para efeito de desapropriação, é o valor do IPTU. E o valor do IPTU nós sabemos que não tem nada a ver com o valor de mercado do imóvel. É diferente. O valor do IPTU é o valor para efeito de cobrança, eles são proibidos de fazer uma avaliação maior e tal, e no fim da conta, o valor do IPTU é aquele valor, digamos, 100, e o valor do mercado, o Chubin me dá 800 daquele que vale só 100. Então, ele já tirou o valor do imóvel que a Constituição deveria garantir, e o que é juros? Não, mas ficam os juros garantidos.
E o que são juros garantidos? Aqui eles dizem, no artigo 8º, nos, 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 nos parágrafos, ele diz o que diabo é juros, é nada, o imóvel já não é nada, e quando chega lá, se algum for desapropriado, não dá 10 anos para receber e não vale, é um papel podre, que não vale sequer para pagar o IPTU, como o IPTU que ele me deu como pagamento do meu imóvel, que não existe mais. Então, é muito importante a gente ficar assustado com isso aqui, porque não é para nós, não é para os nossos netos, é coisa para daqui a muitos anos. Bom, eu não sei mais o que poderia dizer, mas eu queria só colocar aqui uma coisa. Um óculos é melhor, né? Tá aqui. Então, esse do IPTU progressivo no tempo, que pode não ficar muito claro, dito por mim, mas aqui é a Prefeitura de São Paulo. Plano Diretor de São Paulo, entenda o Plano Diretor de São Paulo, IPTU, Gestão Urbana de São Paulo. Essa é a nata lá de São Paulo, cobrando e se vangloriando de quem já está cobrando. Então, isso que eu vou ler aqui, eu vou pedir licença para ler, porque vale para os 5.600, não sei o que, municípios do Brasil, que deve se reduzir a 300 ou 400, que vão entrar nessa linha de IPTU progressivo no tempo. O poder público notifica, é assim que funciona, notifica os proprietários para que no prazo de 1 ano apresentem projeto de edificação, e isso eu estou falando agora de 2026, eles estão fazendo isso agora lá. Edificação do terreno, a ocupação, edificação, construção ou melhora de fazer uma casa bonita e uma casinha pequena num terreno grande, etc. Entretanto, bom, aí ele diz, se o imóvel, essa é a Prefeitura de São Paulo dizendo, se o imóvel é no valor de 1 milhão e a alíquota é de 1%, o IPTU exigido será de 10 mil por ano, todos nós sabemos disso. Entretanto, notificado o proprietário e não dando um uso ao imóvel, no ano seguinte será de 2% ou 20 mil, no terceiro ano 40 mil. Aí ele se calou porque por 15 mil seria o terceiro ano, queria 16, baixa para 15, que foi a caridade que eles fizeram para não acabar com ele, acabar com todo o confisco ser consumado no 4º ano. Então, aí ele diz, o valor é 15%. Agora vocês imaginem, com 5 anos de 15%, já são 75%, se nada aumentasse, porque tem um aumento anual, natural. E aí o que acontece aqui? Quando eu juntar 5 vezes, 4 vezes, 15%, mais os anos que é 10, é 8, etc., os primeiros, uma pessoa que atrasar, e isso é mais comum do que se pensa, a pessoa que atrasar 5 anos já terá atrasado o valor do imóvel quando você colocar o juro, correção monetária, aquela coisa total. Então, aí eu tive, não sei se é uma sorte ou é. Sim, e o Estatuto da Cidade diz a mesma coisa no artigo 216 do Plano Diretor vigente e no artigo 140 a 150 do que está, ou foi aprovado agora ou será aprovado daqui a alguns dias. Aí, então, a gente conseguiu ler um assunto, eu vou pedir para ler, aí já dou por terminação, que boa é a briga que tem depois. Então, eu coloquei aqui, já disse a vocês, a simulação, e essa simulação diz que o imóvel pagaria em 100 anos, se ninguém mexesse com o IPTU progressivo, mas se botar o progressivo, em 4, 5 anos já está resolvido, eles tomam o imóvel só em IPTU. Mas aí leu-se aqui, deixa eu ver aqui o que é que eu gostaria de... terminando mesmo, viu, Schubert? Desde que eu acho aqui meu produto. Pronto. Então, isso é uma brincadeira, certamente que é uma brincadeira, mas posso garantir a vocês que está dentro do IPTU progressivo no tempo, nos primeiros 3 anos, porque senão seria um absurdo. Na cidade de Taligana, lá pela Índia, no tempo que tinha rei, Lahu Sessa exibiu ao rei da Índia e a seus sábios um tabuleiro chamado Jogo de Xadrez, com 64 casas, e ensinou-os
as regras para jogar o xadrez. E o rei ficou o que ele estava querendo, o que ele queria era um jogo que intertesse, que fosse para o pessoal que está na guerra aqui, enquanto vai matar gente, passa uns dias juntos, sem fazer nada, para um jogo que valesse como guerra, como força, como não sei o quê, como disciplina. Inventar o tal do xadrez, tem uma rainha, tem um cavalo, tem, não é? Aí o rei ficou encantado e quis premiá-lo. Aí ofereceu ouro, joias, terras, ele precisa ser ministro, não sei de que, ele não quis nada. Aí depois ele lembrou disso, doutor, então vamos fazer o seguinte, eu aceito receber em grão de trigo. Grão de trigo? Pois é. O senhor me dá um grão de trigo na primeira casa do xadrez, 2 na segunda, 4 na terceira, até chegar a 64. O artigo deve ter 2 laudas, mas eu vou ler aqui 4 linhas. A 20ª casa exigiria uma saca inteira de grãos. Para concluir, se houvesse trigo no mundo, Cessa receberia 18 trilhões, tantos trilhões aqui que não dá para dizer, de grãos. A porção de trigo que deveria receber seria o equivalente a uma montanha que, tendo por base a cidade taligana, seria 100 vezes mais alto do que o Himalaia e preencheria um edifício de 40 quilômetros de largura por 40 de comprimento e 300 metros de altura. Essa brincadeira é para dizer, eu entendo que foi este o sistema, foi este o critério adotado para apurar o nosso IPTU progressivo no tempo e que as prefeituras ficaram com a opção, com a faculdade, e a lei federal não é faculdade, não é obrigação. É tanto que lá no artigo 7º e 8º vai dizer que procederá uma ordem. O município não pode fazer uma lei diferente para isso. E só explicando mais, o que seguiria esse tal de IPTU progressivo no tempo? A cidade é colocada em bairros, em áreas, tem áreas mais densas, área que tem superpopulação, tem área que não tem nada e tal. Isso é justo que tivesse uma política de ocupação dessas terras. Aí a lei básica, que é a lei plano diretor, que é a lei básica que segura a constituição da prefeitura em relação aos imóveis, diz, então, todas as leis relativas ao município só podem sair dessa e tal. Então, tem que ter uma lei que vai ser, cumprindo a lei básica, chamada plano diretor, que vai dizer, nas áreas, São Paulo tem, bem bonitinho, tem todas as áreas, tá? Aqui já tem também, só não está ainda em vigor. Então, na área tal, digamos aqui, onde o Schubert está, que tem muito terreno desocupado, então aqui essa lei vai incidir. Nesta área, quem tiver imóvel vai receber essa notificaçãozinha. Tu tem que ocupar em 2 anos, se não ocupar, está aí, tá certo? Então, feito esse negócio, essas áreas, não todas as pessoas, não o morador da casa, tal, essas pessoas que têm imóveis, só que eles acham que a lei é tão rígida, tão rigorosa, tão absurda, que, em hipótese, essas pessoas não estão cumprindo a função social da cidade, porque uma pessoa com 10, uma família de 10 pessoas, tem um imóvel, digamos, meia quadra aqui, e estão em briga há 200 anos. Quem é o dono, quem vai, o juiz vai, puxa, não sei o quê. Ele é tido como imóvel e está obrigado, que se vire o inventário. Um imóvel, por exemplo, de São Paulo, não sei Fortaleza, mas eu acho que deve ser mais ou menos 400 metros quadrados. 400 metros quadrados é coisa para fazer uma kitnet. Também está no meio, desde que esteja atingido pela lei para fazer este uso. E queria colocar uma coisa aqui que ninguém fala, mas eu também não deveria falar, mas o artigo 3º dessa lei, que é federal, ela diz assim, e também está na Constituição, artigo não sei o quê, da Constituição 3ª, bem no começo, que diz que quem pode legislar nacionalmente sobre ocupação do solo, sobre cidade, sobre plano nacional de desenvolvimento da cidade, é a Constituição, é o Poder Público Federal, é a União Federal. A União Federal é que tem que fazer isso, está na lei, Estatuto da Cidade, bem baixado assim, de modo que ninguém pode se negar a isso. E o que é que ela faz? Não vai dar tempo de dizer para vocês, não é quem cuida de saneamento, é quem cuida de esgoto. Nós sabemos, há uma semana eu vi um
uma reportagem a partir do aeroporto, de uns esgotos que estouraram, e aquelas pessoas moram ali dentro. Aqui, em São Paulo, eu conheço São Paulo, não a parte bonita, mas a parte de esgoto de São Paulo eu conheço. É absurdo que São Paulo não morra muito mais gente afogada do que nós estamos vendo o que está acontecendo lá. Então, esta lei, esse artigo proíbe que eu faça uma construção lá, se eu tiver um excelente imóvel. Eu estou guardando, não é para ganhar muito dinheiro, não, que até eu preciso, estou até devendo ao banco. Eu estou guardando o meu terreno para quando eu construir, a cidade poder absorver aquela construção e eu possa vender e continuar sendo vendedor de imóveis. Então, como a União, isso aqui é coisa para daqui a 10 anos, vamos discutir isso aí. Como a União não fez a parte dela, não tem esgoto, não tem. Isso você imagine se estourar, esse pessoal começasse a cumprir essa norma que o São Paulo está se vangloriando de ter iniciado, ter dado o start, sei lá como é que a gente chama isso, o início do cumprimento dessa lei, eu imagino como ficaria São Paulo, porque nem a lei, nem a Constituição, nem a lei federal, nem as leis municipais dizem a qualidade de construção pode ser construída. Te vira, faça a função social no meu terreno para eu ganhar meu IPTU progressivo no tempo. Mas, e eu vou construir um prédio, digamos, um Alphaville, num ambiente que não tem esgoto, que não tem transporte, que não tem metrô. Olha, tem o outro lado que seria a obrigação da União Federal. E a União Federal não admite que ninguém faça isso. Ela pode admitir que os estados ajudem no plano diretor, Plano Nacional de Desenvolvimento das Cidades, e que os municípios também ajudem. Mas o poder constitucional de legislar a respeito disso, inclusive de esgoto, que é complicado, é exatamente a legislação da União Federal. Eu, pessoalmente, queria ler aqui só as conclusões, porque, e afinal, o que tu pensa? Nem eu sei. Mas é aqui, Schubert. Porque dizendo mais ou menos o que é que a gente tem. Então, eu também digo que a lei é inconstitucional, eu vou dizer já no final, porque ela descumpre os requisitos de constitucionalidade das leis, que está aí nesse pensamento geral da Taliba, vai ser muito fácil de entender. Então, o que eu concluo? Porque isso aqui era um projeto de livrinho que eu estava fazendo, e essa revista onde vai ser publicada, a revista, eu tive uma ansiedade muito grande para publicar, porque essa revista é nacional, é a única revista do mercado imobiliário que hoje já tem faculdade o Cresce Faculdade de São Paulo já tem, estão fazendo outros, e Fortaleza está montando. A faculdade Cresce aqui de Fortaleza estão construindo. E, consequentemente, os corretores de imóveis são os mais, quando conhecerem, são os mais assustados. Eu vou fazer essa conversa lá também, qualquer dia. Conclusões, só para ficar aí com vocês aí. A lei Estatuto da Cidade, segundo eu, é inconstitucional a lei federal. Porque eu estou dizendo que as outras são, que é federal, se é inconstitucional a lei mãe, que é a federal, os outros também nem se fala mais. Todas têm que ser inconstitucionais se ela for considerada. A lei Estatuto da Cidade é inconstitucional na parte em que extrapolou a faculdade ou competência prevista no artigo 182, porque excedeu a competência recebida, em todos os sentidos. Exemplificando, desprezou os limites consagrados na Constituição e no próprio tema comentado, que é o artigo 182, para uma lei complementar. Ela não podia chegar a isso, e talvez nem pudesse ser lei regulamentar, desculpe. Infringiu com maior violência princípios constitucionais como do não confisco e da capacidade contributiva, e nisso eu me abeberei no estudo do professor Roque Carrasa, que incluiu o pensamento muito seguro do Dr. Hugo Machado, que é dura, a posição dele é dura, e o próprio Dr. Hugo, em 3 ou 4 livros dos que eu pude conferir também, que o confisco ele é inconcebível de qualquer maneira, não adianta ter discussão, porque o confisco não pode existir, porque é inconstitucional. E a história do poder contributivo, é esse o nome, né?
A pessoa ter capacidade contributiva. Será que tem capacidade contributiva o cidadão que tem um imóvel no valor de 1 milhão e o sujeito obriga ele ficar obrigado a pagar, a acumular imposto no valor de 10 milhões? Aqui está dito isso, essa tabela mostra mais ou menos isso aí. Instituiu a progressão geométrica com os impactos listados na interpretação da Prefeitura de São Paulo, dissimulou o conceito de preço justo e valor real da indenização e de juros legais, todos assegurados na Constituição, e violou com isso cláusulas pétreas. Eu entendo isso, que cláusula pétrea é dita aí o que o Conselho do Ministério Público diz, o conceito deles é muito bonito, todos assegurados na Constituição Federal, e violou com isso cláusulas pétreas da Constituição, conferindo, quem quiser, os artigos 8º, tal, todos eles estão aqui, fácil de se ver, porque essa matéria vai ser discutida em muito tempo. Em resumo, as leis municipais, ao aprovarem a legislação prevista na Lei Básica Plano Diretor, as leis municipais já nasceram ou nascerão inconstitucionais pelas razões evidenciadas acima e, como nos pontos justificados, a Lei Básica Plano Diretor dos Municípios já nasceu inconstitucional, porque baseada na lei federal, que é inconstitucional, no meu ponto de vista, infectará a coercibilidade das leis que se originam da primeira, na proporção em que, se deflagrar a cobrança do IPTU-PT, esse PT aqui é progressivo no tempo, não tem nada a ver com o PT que se briga aí pela rua, porque essa lei foi promulgada no Fernando Henrique Cardoso, não tem nenhuma referência, nenhum tipo de referência a qualquer coisa. Ou se implementar a desapropriação como vem sendo legislada. Ela dá todos os direitos, na própria lei estatutária, ela dá todos os direitos, direito real, não sei o quê, e depois desmancha todinho, como você viu no artigo 8º. E estas são as conclusões que eu tenho, que gostaria de ser massacrado aqui pelos meus interlocutores. Bom, o Hernandes trouxe um problema importante, pelo que nós podemos resumir da fala do Hernandes, pelo que nos pareceu, ele está preocupado com o poder do Estado intervir na propriedade privada. A ideia de você identificar e valorizar até que ponto a propriedade privada deve prevalecer diante de uma necessidade coletiva, uma função social, não é? A Constituição estabeleceu parâmetros, pela análise que o Hernandes nos coloca, esses parâmetros não foram atendidos ou foram maximizados pela lei que regula esse dispositivo constitucional chamado Estatuto da Cidade. A progressividade seria muito mais intensa, muito mais rápida, muito mais do que poderia ser. A discussão a respeito do valor da desapropriação e da possibilidade do pagamento dessa desapropriação em títulos da dívida pública. Então, tudo isso junto poderia fazer com que essa intervenção na propriedade privada ficasse muito mais severa e o adjetivo usado pelo Hernandes seria confiscatória, em desatenção aos limites que a própria Constituição estabelece. Aparentemente, pelo menos o que nos fez parecer, nos fez entender da fala do Hernandes, ele colocou dessa maneira. E é realmente um assunto importante. O poder do Estado sobre o cidadão e, particularmente, sobre a propriedade privada tem que ser visto realmente com todas as cautelas. Vamos ouvir agora o professor Padre Marinho, que vai fazer as colocações normalmente pertinentes ao interesse dos municípios, a quem cabe a cobrança desse tributo e a aplicação dessa chamada assim sanção pelo não uso adequado da propriedade. Professor Padre, por favor. Muito obrigado, doutor Schubert. Primeiramente, parabenizar o professor Hernandes pela brilhante exposição
cumprimentar todos os membros, né, da presente mesa, doutor Segundo, professor Hermandes, doutor Schubert, e me cabe agora fazer um contraponto no que for possível, né, lógico, diante da fala do professor Hernandes. Bem, em primeiro lugar, há de se destacar que o direito fundamental à propriedade não é pleno, né? Os constitucionalistas entendem que não há nenhum direito fundamental absoluto. Todos os direitos fundamentais cabem restrição. E por que não dizer o direito fundamental à propriedade? O artigo 5º, inciso 22, coloca: é a garantia do direito fundamental à propriedade privada. Logo em seguida, o inciso 23 do mesmo artigo 5º coloca: a propriedade atenderá à sua função social. Fazendo aí uma ilação, nós poderíamos perfeitamente juntar esses dois incisos, dando um inciso só. Tipo, é garantida a propriedade privada desde que ela cumpra a sua função social. É isso que está dito, em outras palavras, a meu ver, no artigo 5º, pela conjunção dos incisos 22 e 23. O nosso Estado é um Estado de direito social. Não chega a ser socialista, mas é social. Daí a preocupação do legislador constituinte originário, não é derivado, com a função social da propriedade. Aí se vem, né, vamos primeiro passar pela questão da Constituição, para depois passar pela legislação infraconstitucional, até chegar no Código Tributário de Fortaleza, por exemplo. E depois a gente tira as nossas conclusões. Eu prometo ser breve. Já bem que quem diz isso normalmente não é, né? Toda pessoa chega perto de mim e diz assim: eu vou ser breve, eu já puxo logo uma cadeira, porque eu sei que não vai ser. Então, mas vou tentar. Então, primeiro ponto: assento no artigo 5º da Constituição, que é limitação material, poder de reforma, cláusula pétrea, direito de garantia fundamental, artigo 5º. Passando agora para o artigo 182. O artigo 182 da Constituição não é direito tributário, é política urbana, instrumentos de assegurar que a propriedade imobiliária urbana, né, assim como a rural, nós temos também função social da propriedade rural, a previsão lá, o INCRA existe exatamente para dar função social à propriedade rural. O ITR, idem, se tem um tributo que é extra fiscal, 100% é o ITR. Mas, enfim, vamos aqui, focar na política urbana. O artigo 182 coloca como instrumentos da política urbana o plano diretor, etc, etc, etc. Nós temos o parágrafo 4º em específico, que é o que nos interessa. O parágrafo 4º coloca uma faculdade, ou seja, à luz da Constituição Federal, nenhum município está obrigado a estabelecer a progressividade de alíquotas do IPTU no tempo, para dar vazão ao princípio da função social da propriedade urbana. Não está obrigado. Vejamos, parágrafo 4º. É facultado ao poder público municipal, é facultado. Começa logo assim. Então não há uma obrigatoriedade imposta constitucionalmente, não há. Ah, mas o Estatuto da Cidade obrigou. Eu não posso considerar que uma lei passe por cima da Constituição. Eu não posso considerar. Força normativa da Constituição e princípio da supremacia constitucional. Afinal de contas, com perdão da expressão, que porcaria de Constituição é essa que uma lei passa por cima dela? É um conselho? É um recado? Não. A Constituição colocou para o município uma faculdade. Não poderia a lei ordinária, embora, mesmo que fosse lei complementar, nem complementar não é, é lei ordinária. Não poderia passar por cima da Constituição. Então, tem que se interpretar o artigo 7º do Estatuto da Cidade à luz do texto constitucional, à luz do parágrafo 4º, 182 da Constituição, sob pena do artigo 7º dançar, porque num conflito entre lei e Constituição, a lei dança. Deve ser afastada. Mas vamos lá. É facultado ao Poder Municipal Público, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor. Lei específica. Não pode ser dentro de código tributário, como fez Fortaleza, como fez Sobral e diversos outros municípios.
lei específica. A lei vai tratar exclusivamente disso aqui. A lei não pode misturar assuntos. Há um vício formal se a lei misturar outros assuntos. Então, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, segundo requisito, a área incluída no plano diretor, o município tem que ter plano diretor previamente aprovado ao estabelecimento dessa progressividade, e ainda esse plano diretor vai ter que dizer quais as áreas sensíveis, quais as áreas que caberão esse tal IPTU progressivo. É o centro histórico, onde? Né? Então, é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, não é para a cidade toda, exigir, nos termos de lei federal, enquanto não tiver estatuto da cidade, não pode exigir. Teve município que criou isso antes do estatuto da cidade, antes de 2001, inconstitucionalidade manifesta. Do proprietário do solo urbano não edificado, terreno nu, 100% nu. Subutilizado, terreno. O terreno tem 1.000 metros quadrados, mas tem ali um quartinho de 20 metros quadrados, só para dizer que está usando. É o subutilizado. Ou não utilizado. Está lá abandonado. Que promova seu adequado aproveitamento, sob pena de sucessivamente. Então, temos aí a possibilidade de um outro vício, outro defeito que macula por completo a cobrança. O parágrafo 4º do artigo 182 fala em sucessivamente, ou seja, há uma ordem a ser cumprida. Essa ordem deve ser observada sob pena de nulidade, seja o município que for, São Paulo, Fortaleza, Sobral, qual município, Rio de Janeiro, qualquer um. Primeiro, parcelamento ou edificação compulsório. 2, IPTU progressivo no tempo. Ou seja, se o imóvel não estiver cumprindo essa função social, primeiro, ele será obrigado a parcelar ou a edificar compulsoriamente. Eu vou receber uma notificação do Poder Público Municipal me obrigando a dar uma função social. Caso eu não cumpra, aí sim que passa para o inciso 2, que é o IPTU progressivo no tempo. O que se observa, aí nesse aspecto eu concordo com o professor Hernanes, pela inconstitucionalidade, é que a maioria dos municípios passou direto para o inciso 2, para o IPTU progressivo no tempo. Não mandou cartinha para ninguém, não mandou notificação para ninguém acerca do inciso 1, acerca do parcelamento ou edificação compulsórios. Há uma ordem a ser observada, não pode passar direto para o IPTU progressivo. Então, inciso 1, parcelamento ou edificação compulsória, inciso 2, IPTU progressivo, e caso o IPTU progressivo atinja a sua alíquota máxima, o município não pode agora ficar deitado numa rede, arrecadando e achando uma maravilha, não. Ele vai ter que passar para o inciso 3, que é exatamente a medida mais gravosa, a desapropriação-sanção. Desapropriação com um pagamento, mediante títulos da dívida pública, mediante emissão aprovada pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos, e para lá, para lá, para lá. Aqui esse, com o professor Hernandes, quando ele disse que realmente um título desse aí é muito sem futuro. Né? É totalmente sem futuro. Um título desse aí é muito sem futuro, né? Mas tudo bem. Mas não chega nem ao título. Ninguém tem que se preocupar nem com a validade do título, porque isso não vai acontecer. O que se observa é que o município estaciona no inciso 2. Na verdade, os municípios eles não cumprem o inciso 1, ficam no 2 e não vão para o 3. Há um desvio de finalidade. O que era para ser extra-fiscal acaba se tornando fiscal. Daí a inconstitucionalidade, eu concordo. Agora, se o município fizer direitinho, do jeito que tem no artigo, um parágrafo 4º do artigo 182, eu não vejo inconstitucionalidade. Não vejo. Nem vejo no Estatuto da Cidade, nem vejo em canto nenhum. Não vejo. Se fizer direitinho, como manda o artigo 182, parágrafo 4º, não há de se alegar inconstitucionalidade. Não há de se alegar sequer que o artigo 182, parágrafo 4º, é inconstitucional. Não há. Por que não há? O artigo 182, parágrafo 4º, está no texto primitivo da Constituição. Ele não veio por obra do legislador constituinte derivado, não. Ele não veio por obra de emenda. Ele está lá desde 5 de outubro de 88. Acontece aqui, se eu considerar o que diz José Afonso da Silva, dizia, né? Isso se trataria de uma norma constitucional de eficácia limitada, porque precisa da lei federal.
precisa, né, do Estatuto da Cidade. Então, partindo dessas premissas constitucionais, vamos ao Estatuto da Cidade. Artigo 7º. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos no artigo 5º, que é o prazo? Que condições são essas do artigo 5º? É exatamente o parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios. Você só pode passar para o IPTU progressivo depois de esgotada, depois de frustrada, né, a tentativa de parcelamento, edificação ou compulsão ou utilização compulsórios. Aí sim é que você passa para o IPTU progressivo no tempo. Repito, os municípios não fizeram isso. Passaram direto para o IPTU no tempo. Os que eu conheço, não. Se algum fez, me apresente por gentileza, para tomar conhecimento e não estar falando besteira. Mas os que eu conheço partiram direto para o inciso 2. E lá ficaram. IPTU progressivo, ou seja, desvio de finalidade. Então, em caso de descumprimento dessa edificação, uso e parcelamento compulsórios, vai se ter o IPTU progressivo mediante a majoração pelo prazo de 5 anos consecutivos. O Estatuto da Cidade impôs um prazo que a Constituição não impôs. Não tem nada de errado nisso. 5 anos consecutivos. E é muito bem-vindo isso. Porque senão o contribuinte vai passar 6, 7, 8, 20, 10 anos pagando IPTU com alíquota máxima, progressivo, e o município achando bom e o contribuinte sendo objeto de confisco, porque aí é confisco. Aí é um confisco, porque se a tributação está tendo um efeito confiscatório puro e simples, por estar dissociada de uma finalidade extrafiscal, é desvio de finalidade. Confisco puro e simples. Parágrafo 1º. O valor da alíquota a ser aplicado em cada ano deverá ser fixado em lei específica e não excederá 2 vezes o valor do ano anterior. Beleza. Respeitada a alíquota máxima de 15%. Veja bem, a alíquota máxima que o município poderá adotar nessa progressividade é 15%. O que faz com que 6 anos tenhamos 90% de alíquota. Não precisava mais nem desapropriar. O imóvel já estaria praticamente tomado. É só questão matemática. 6 vezes 15 dá 90. 90% em 6 anos. Mas acontece que não poderia 6 anos. Não poderia mesmo, não, que são só 5. Né? Só poderia 5. Né? Mas 75%, pronto. 5 vezes 15, 75. Pronto, 75 também é confisco. Mais da metade. Caso a obrigação de parcelar e edificar não seja atendida, o município manterá a cobrança pela alíquota máxima até que se cumpra a referida obrigação, para lá. Mas não tem a desapropriação. Chega na alíquota máxima, o município tem que desapropriar. Não vai desapropriar a cidade toda. Daí que não pode, daí que você não pode consentir com que o IPTU progressivo no tempo valha para a cidade toda. Porque senão o prefeito vai ter que desapropriar a cidade toda. É um contrassenso. Se necessariamente vai ter que ir para o inciso 3, que é a desapropriação, não poderia aplicar para a cidade toda. A cidade toda vai ser objeto de um decreto? Não tem como. E o que é que diz a lei do município de Fortaleza? Embora não se tenha conhecimento de sua aplicabilidade. O artigo 280 do Código Tributário do município de Fortaleza dispõe que o terreno não edificado, subutilizado ou não utilizado, que não cumpra sua função social nos termos do artigo 182 da CF e do plano diretor do município, ou seja, tem que observar o que aqui diz o plano diretor do município quanto à função social da propriedade urbana. Terá sua alíquota duplicada em cada exercício até atingir o limite de 15%. Ou seja, se a alíquota normal de IPTU é 1, no segundo ano ela vai ser 2, aí depois 4, é uma PG, progressão geométrica, duplicando, até o limite de 15%. Aí o que é que diz o parágrafo 1º do artigo 280?
após atingido o limite máximo da alíquota progressiva prevista no caput deste artigo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, fica facultada ao município. Aí aqui está errado. Com todo respeito, aqui está errado. Eu vim para defender, mas tem coisa que é indefensável. Chega na alíquota máxima, o que é que a lei do município diz? Manter a alíquota dos 15. Até que se cumpra a função social. Ô, garapa! Vai passar 30 anos arrecadando 15%. É uma garapa, não é isso aqui? Aí, inciso 2. Proceder à desapropriação do imóvel com pagamento de título da dívida pública. O que é que eu penso? Inciso 1 não vale. Eu já estou aplicando a alíquota progressiva. A Constituição diz, apliquei a progressividade, chegou na alíquota máxima, eu tenho que ir para o inciso 3. Ô, garapa! Né? Manter a alíquota máxima de 15 até que cumpra. O cara não cumpre nunca. Vai ser 15 aí até vai ser 150% em 10 anos. Dá para comprar um imóvel e meio. Não é? Então, parágrafo 2º, o disposto neste artigo somente será aplicado após a adoção das providências previstas no artigo 5º do Estatuto da Cidade. Talvez seja por isso que ele não esteja aplicando. Porque talvez ele não tenha adotado essa história do uso da notificação para poder usar, parcelar compulsoriamente, né? Então, conclusões. Objetivamente falando, se o artigo 182, parágrafo 4º, for realmente observado, seja na hora da elaboração da lei, seja na hora de aplicá-la, com as notificações prévias, né? Eu não vejo inconstitucionalidade de forma alguma. O artigo 5º, incisos 22 e 23, dão suporte à previsão desse IPTU progressivo no tempo. Agora, não é para a cidade toda, é para a área definida no plano diretor. Ao chegar na alíquota máxima, tem que partir para o inciso 3. Né? Não vejo inconstitucionalidade, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade. Embora o Estatuto da Cidade dê a entender que está obrigando o município, mas isso tem que ser interpretado à luz do parágrafo 4º do artigo 182, sob pena de inconstitucionalidade. E era o que eu tinha para fomentar o debate. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, doutor Schubert, muito obrigado a todos, e fico aqui aguardando ansiosamente pelas considerações. Fada, boas palavras e, em boa parte, coincidentes com o pensamento já apresentado por Hernandes. A ideia é que a gente também pode resumir as duas falas, é de que a garantia individual à propriedade privada foi, pela própria Constituição, excepcionada com o uso do imóvel de acordo com a sua função social, e como exceção que deve ser interpretada de maneira restrita. Então, a autorização da Constituição, que está contida na Constituição, não poderia nunca ser alargada, como foi pela lei que trata do chamado Estatuto da Cidade, muito menos transformar uma possibilidade numa determinação compulsória, como aparentemente a lei faz, dentro do âmbito das decisões políticas de um poder municipal, pode estar essa aplicação ou não dessa sanção tão severa aos seus munícipes. E a lei aparentemente parece que determina que seja feito isso, inclusive estabelece condições que a Constituição não prevê. Bom, mas agora ouviremos algumas considerações que o professor Hugo de Brito Machado II tem a fazer a respeito das duas falas e alguma coisa nova que ele nos traga também ainda sobre esse assunto. Professor Hugo, por favor. Bom dia a todas as pessoas aqui que nos acompanham, que nos assistem, tanto presencialmente como virtualmente. Queria cumprimentar inicialmente o Dr. Hernandes pela excelente exposição, muito clara, muito didática, até divertida em alguns momentos, em alguns pontos.
também o doutor Pado, pela mesma razão, e inclusive cumpriu o prometido, ele disse que ia ser breve e foi. Cumprimentar também o doutor Schubert e dizer que eu não tenho nada o que acrescentar. Foram ambas falas muito completas e foram direto aos pontos. Eu só lembraria um ponto que até já foi mencionado, mas só para insistir nele, que é o fato de que esse IPTU, progressivo no tempo, que o doutor Hernandes apelidou de PT, ele tem uma função extrafiscal. A extrafiscalidade consiste na indução de comportamentos. E na doutrina há inclusive uma divergência sobre se ele não teria uma função punitiva. Se coloca que seria uma possível exceção ao artigo 3º do Código Tributário Nacional, que estabelece que o tributo não constitui sanção de ato ilícito. É uma exceção admitida porque prevista numa norma de Estado superior que é a Constituição. Então, haveria até mesmo uma ilicitude quando o imóvel estivesse a descumprir a função social, e isso que justificaria a progressividade. Mas se é assim, só é possível cobrar o IPTU progressivo, se trata até mesmo de uma pena, se aponta qual é a infração. Então tem que dizer, olha, o seu imóvel está descumprindo a função social porque está faltando isso, isso e isso. Faça. E aí, só se a pessoa não fizer, é que vai estar legítimo a cobrança desse IPTU punitivo. Então, é preciso primeiro esclarecer, para que fique claro que o município quer é regularizar a situação do imóvel e não arrecadar. E aí é que eu lembro um exemplo que me foi trazido pelo doutor Pado, um dia quando nós lanchávamos aqui no escritório à tarde, que ele lembrou do então prefeito da cidade de São Paulo, Haddad, ainda não tinha passado pelo Ministério da Fazenda, mas já estava revelando as suas propensões arrecadatórias, e ele colocou vários fotossensores escondidos atrás dos viadutos, atrás das placas, os motoristas não sabiam onde estavam os fotossensores. E quando as multas começaram a chegar, doutor Hernandes, que eles começaram a se indignar, como é que eu não vi esse fotossensor? Estava escondido. Aí foram reclamar com ele que tinha que colocar uma placa avisando que tinha um fotossensor. Aí ele disse: Mas se eu colocar a placa, vão reduzir a velocidade. Ah, eu não vou multar. E é o caso de perguntar: ele quer que as pessoas reduzam a velocidade ou ele quer multar? Então, a sanção ela é fixada para não ser aplicada. O IPTU progressivo ele deve ser estabelecido para não ser cobrado. Não ser cobrado porque os contribuintes vão se ajustar. E se eles se ajustam, acontece a conformidade e aí se desaparece a premissa da cobrança do progressivo. E a única pergunta que eu faço, doutor Hernandes, é se neste caso, caso se atendesse esse requisito, neste caso, estaria contornado o argumento do não confisco se todas as premissas que eu falei fossem atendidas, né? Se o município indicasse o plano diretor com precisão o que deve ser feito e o que não deve, indicasse só cobrasse o IPTU progressivo de alguns, notificando previamente para dizer o que está errado no imóvel, o que ele tem que corrigir, e aí então, a partir de então, aí sim, começasse a cobrar o IPTU progressivo. Neste caso, nós não teríamos ofensa ao princípio do não confisco, porque o contribuinte se submeteria ou submeter-se-ia ao IPTU progressivo se quisesse. Olha, faça um muro. Aí, faço não. Aí ele pagaria o progressivo. Para não pagar o progressivo, era só fazer o muro. Construa ou divida, ou faça isso, ou faça aquilo, ou desmate, e o contribuinte, não vou fazer. Só nesse caso ele pagaria o progressivo. Então não haveria a ideia do não confisco, porque ele estaria, digamos que, optando, seria mais vantajoso para ele encarar o progressivo do que fazer o que o município pede. Ele poderia até questionar a exigência do município. Não é proporcional, não é razoável exigir que eu faça isso ou que eu faça aquilo. Aí é outra coisa. Discutir a exigência feita pelo município para adequar a função social. Mas uma vez que essa exigência seja razoável, aí não seria razoável ele alegar a confiscatoriedade para não se submeter a ela. Mas é só essa a observação. Mais uma vez, agradeço a atenção e parabenizo a exposição, agradeço a contribuição aqui com os debates do Instituto, doutor Hernandes. Bom, nós estamos percebendo que, embora haja sempre algo a ser debatido, mas que as ideias têm convergido, né? Ao invés de divergir, elas têm convergido.
e lembro inclusive um exemplo mais antigo, antes da nossa Constituição de 1988, as prefeituras costumavam estabelecer uma alíquota majorada para os terrenos que eles apontavam como terrenos não murados. Então, terrenos murados pagavam a alíquota que todo mundo paga. Mas quando o terreno não estava murado, pagavam uma alíquota um pouco maior, ou de 1,5%, de 2% a mais, em razão da inexistência do muro. Aí poderia se dizer, mas então basta construir o muro que a alíquota reduz. Correto. Mas isso foi levado à discussão e o Supremo Tribunal Federal entendeu que, pela Constituição de 1969 ainda, não poderia haver aplicação do IPTU como pena. Foi como muito bem asseverou agora o segundo, quando disse 88 autoriza. Então, a Constituição de 88 tem um dispositivo expresso autorizando isso, certamente em razão desses precedentes anteriores, e a história de ter ou não ter muro já indica, já acena com a questão da função social, pelo menos da segurança dos imóveis em determinadas regiões da cidade. Então, assim, a ideia, como eu percebo, é de uma convergência de pensamento. Mas vamos iniciar os debates com a primeira pergunta já manifesta pelo professor Segundo, dirigida a Hernandes Nepomuceno, e logo em seguida, abertura para as perguntas dos participantes. Professor Hernandes, responda o segundo. Sim, e se quiser já fazer algumas considerações a respeito da fala do Pado, pode fazer também. Com certeza. Eu começaria pelo Pádua, só porque a proposta dele foi muito explícita, então, no que ele discorda, ele ficou muito claro. E no que eu posso discordar do que ele discordou, está mais claro ainda. A gente diz tudo aqui, a lei, na realidade, a lei federal. Na realidade, a lei federal é absolutamente inconstitucional quando ela dá porque ela diz procederá. Então, daqui que vai se explicar isso nas lides, os juízes para decidir, nós vamos dar 50 anos. Então, nós queremos ver se essa lei pode ser estudada no sentido da ameaça que ela faz ao crescimento, ao propósito da lei é incluir as cidades na riqueza socioeconômica nacional. E não pode se ela não tiver condições de fazer cumprir a função social. Mas o doutor Pada falou uma coisa que eu gravei mais aqui, foi a questão da função social da cidade. É um nome tão bonito, e eu vi isso aqui do doutor Hugo Machado, ele não foi chamado ainda, não deu tempo, mas ele falava que era muito bonita a função social da propriedade, e eu entendo que, ao que parece, ele concordaria com o Pádua, porque a lei ainda não foi explícita para a gente estudar os detalhes. Acontece o seguinte, e o que é a função social? É um dos princípios constitucionais muito caro, porque a sociedade brasileira precisa muito da função social da propriedade, é um verdadeiro desastre. Aqui tem um cidadão, eu acho que o Schubert deve conhecer, ele tinha 600 imóveis, mas é o status qual é a coisa da riqueza nacional, é assim, é o sistema brasileiro. Mude-se o sistema, mude-se a Constituição, e não para, de repente, tomar tudo que se tem em base num princípio. Eu entendo que os outros princípios têm a mesma função social, o princípio do não confisco, o princípio da isonomia, que é muito mal entendido, porque ele é muito profundo, nós conhecemos muito pouco, e tem o melhor artigo, o melhor trabalho que eu vi no Brasil sobre o princípio da isonomia, é do professor Paulo Bonavides, que ele publicou há 30 ou 40 anos, e eu tive a honra de ir num livrinho desse do I7 não, desculpe, viu? Do IAC, a gente fez uns livrinhos com artigos, e ele trouxe esse artigo e me deu a honra de fazer um jeito de ajustar dentro do livro. Não que eu jamais tivesse, nem usaria a postura de dar alguma opinião contra, mas o princípio da isonomia chama-se o princípio da isonomia e os limites de atuação do Estado. Acabou tudo aí.
Só o nome do artigo dele já diz tudo. O Estado, Constituição e tudo, pode pode superar o princípio da isonomia nesse sentido? Não pode. Mas e o princípio da função social da propriedade? Também não. Eu não acredito que se deva contestar ele. E os outros, eu acho que tem igualdade. Se são da Constituição, se do não confisco, é a mesma coisa. O não confisco pode ser superado por outro? Eu creio que não. Isso é que a gente às vezes não tem coragem de dizer, eu às vezes tenho coragem, até porque eles querem até me jogar da sola para fora, porque eu digo aquilo que eu penso, como eu acho que é o assunto, pelo que eu vejo. Aqui eu coloquei um papelzinho aqui, e queria até dizer, para responder o doutor Padre, que ele nunca vai entender, nem eu, mas eu vou ler isso aqui para você. Um sujeito aqui, que é um jurista que tem aqui, que é o maior tributarista do Brasil atualmente, até a semana passada, era o taxado, né, que chama? Porque ele sabia de tudo. Não, isso aqui vale, vai só cobrar. Não, então eu vou lá no ministro e ia lá e o ministro, está certo, está certo. Então, a gente fica meio apavorado, mas vamos ver isso aqui, o que esse homem disse aqui. Faz-se uma lei, subsiste o mal. Antes das leis, reformemos os costumes, eu chamaria os hábitos. Eu vi um psiquiatra dizer que para você mudar de sua postura, de ser mente inquieta, né, como tem um cidadão por aí, né, de ser mente, diz que você tem que praticar 76%, mas a coisa de psiquiatra é mais profundo, né? Por exemplo, para eu saber me postar bem numa mesa, para almoçar, para jantar, para me comportar, então não adianta querer que eu me conserte no mesmo momento. Então ele diz, antes das leis, reformemos os costumes. E esta frase sintética, transparente, límpida, resolve mais depressa o problema entra pelos espíritos como um jorro súbito de sol. Quem falou? Machado de Assis, em 1881. E esse é uma coisa a teoria um livrozinho dele muito pequenininho, que você lê em meia hora, e que mostra as pessoas querendo fazer as coisas mudar de repente. Aí ele diz, se você quer saber as pessoas entenderem de carneiro, você faz o seguinte, teoria do medalhão é o nome do livro dele. Você faz o seguinte, você mata um carneiro e chama o pessoal para comer um churrasco. Eu vou traduzir aqui na língua grosseira. Do que o carneiro é um negócio que é a lã hipotética, hipodermética, não sei. E isso é o direito brasileiro. O direito brasileiro faz leis que daqui a 20 anos você ainda está discutindo o que é, o que não é, e não serve para coisa nenhuma. É qualquer lei, não. Lei complementar também, pedaço de lei constitucional. Nós temos uma coisa que eu passei 20 anos para aprender, o que é renda. O meu conceito de renda vem para cá, não é? Aumenta um pouquinho o meu patrimônio, é o conceito de renda. E um sujeito bonitão lá qualquer põe no Código Tributário Nacional, que é uma lei dificílima de ser modificada, ela põe no Código Tributário Nacional um artigo dizendo que eu pagar um serviço no exterior, um sujeito desmontou a fábrica de automóvel, eu fui encarregado de fazer a importação dela. Para eu mandar, o sujeito cobrou $780 mil para desmontar a fábrica e botar no porto. Tudo é marcado na França, no porto de Antuérpia. Tudo é marcado por hora por causa dos preços das coisas. Eu sei que botou 480 toneladas de máquina no porto e o navio ia voar ou andar lá o que ele queira fazer, daqui a 3 ou 4 dias, uma semana. E aí eu fui pedir os documentos de aquelas coisas de importação e o Banco Central, não. Aqui, o senhor, para mandar esse dinheiro para o exterior, o senhor tem que pagar um imposto de renda. Imposto de renda. O senhor prestou um serviço lá no exterior para desmontar e eu vou pagar imposto de renda se eu estou tirando o dinheiro daqui. Eu estou jogando fora o dinheiro. Não, mas tem que ser porque equivale. Aí botaram o negócio do carneiro aí, um bocado de coisa bonita e tal. E eu impetrei mandado de segurança e o juiz felizmente entendeu e foi importada a mercadoria. Foi importada a mercadoria e não se pagou o imposto, porque o que se argumentou, se aquelas 480 toneladas ficassem no porto, pagando aquela taxinha pequena, né? Toda a máquina iria ser consumida dentro de uma semana, 15 dias. Então, tem essas doiduras no Brasil. Me desculpem dizer que, mas terminado aqui, dizer aqui esse tipo de coisa fora. No Rio Grande do Sul tem um porto de Rio Grande, tem um porto lá, eles importaram uma máquina, o Seito ficou rico lá, fez umas coisas, Rio Grande do Sul tem umas boas indústrias, aí ele comprou uma máquina para modernizar tudo, $10 milhões.
Aí, quando foi pegar, disse, não, o senhor tem que pagar outros 10 milhões, que é imposto de importação, imposto não sei o que, tem imposto de cadastros, tem aquele negócio? 10 milhões. Aí ficou, apodreceu a máquina, o governo não recebeu o dinheiro e são leis, e eles cumpriram a lei, só tem que pagar o imposto de importação. Primeiro, o cara não tinha, ele só teve para comprar a máquina. E, por fim, tem uma coisa que eu tenho que dizer aqui, foi dessa mesma empresa, dessa mesma coisa, outra importação grande, irregular, chegada ao navio. Aí o BEC foi e entrou com ação cobrando esses impostos. E eu fui, cheguei lá, a empresa ainda estava, o Geomotores, a empresa ainda estava viva e atuante, e ela pegou, os debates, sim, só terminando aqui. Aí ele pegou, eu peguei e eu peguei com o empresário, não, dinheiro eu não tenho aqui, ele queria o dinheiro e tal, bem, não vamos fazer bem não, vamos pegar um banco, ele tinha muito crédito, um banco conhecido, não era qualquer banco, era um banco desse de renome. Expediente, às vezes, se o senhor falar um pouco mais perto do microfone, sai de perto, eles não ouvem. Ai, meu Deus. Aí, mas perderam alguma frase grande? Não. Aí ele pegou, nós colocamos uma garantia bancária, fiança bancária, e essa coisa que eu também depois me atentei para isso, a fiança bancária garante o crédito e as consequências do crédito. Aí entramos lá, naturalmente, eu nunca tinha visto um juiz negar aquilo, o dinheiro é mais importante, a fiança bancária, porque o banco pega até as cascas de banana que faltar, a fiança bancária paga tudo. Quando chegou no STJ, o STJ disse, não, em primeiro lugar na lei tem dizendo que o dinheiro é a primeira garantia. E eu determino que o processo volte, porque não é válida a garantia de fiança bancária, e volta para o Ceará para reconstituir a garantia para botar em dinheiro. Ou seja, o dinheiro valia a garantia bancária, na minha opinião, vale 5, 10 vezes mais, que é 20 anos depois. Resultado, a empresa foi à falência, nunca o grande jurista do STJ recebeu o dinheiro, nem a Fazenda Nacional, e todos perderam. São esses absurdos que a gente vê nessa lei, e por isso tem uma frasinha aqui de um sociólogo, Pierre, quem é que o inglês aqui é você? Tem gente que chama de Pierre Weil, né? Weil. Eu sei é velho que eu tenho, né? O senhor Pierre Weil diz o seguinte, o W é não sei o quê. Aí ele diz assim, a lei é feita para regular os fatos sociais e não para provocar fatos sociais. Henri Levy-Brill, dizia o do professor Costa, em Sociologia do Direito. Então, significa o seguinte, esta lei aqui, eu sou muito apaixonado por ela, já escrevi um livreto aqui e tal, mas o que é? Ela é uma lei que ela tem que mudar a mentalidade do jurista, do não sei quem, do economista, do sociólogo, do médico, do cara que cata lixo. É uma lei geral. Aí o cidadão bota uma lei dessa aqui para cobrar logo o IPTU, como ele disse aqui, vai logo para o ponto 2 e esquece o resto. E eu lembrei no começo, tem na Constituição Federal, parece que é artigo 8º, não sei, e tem na própria lei federal, dizendo que só pode fazer intervenção na cidade depois que a União, que é a dona da competência para legislar a respeito de esgoto, de não sei o que, de luz elétrica. Nós estamos aqui numa verdadeira falência da cidade de São Paulo, eu acho que vocês acompanham isso aí. Fortaleza tem elevador aqui, elevador moderno, tem muito elevador moderno, e o elevador é no eletrônico. Um manda no outro. Aí, resultado, não prestam mais os elevadores? Não prestam mais, porque a energia oscila muito. Então, aqui estão querendo, porque neste momento que São Paulo fez, vai desencadear todas as cidades, querendo implantar, não, cobrar IPTU progressivo no tempo, sem que revele onde está a infraestrutura da cidade para receber. Para quem vai a consultórios médicos aqui, hospitais, sabe, onde tem um consultório médico mais conhecido, você passa 4 quarteirões sem encostar um carro durante o dia todo. Isso tudo é impacto, está tudo nessa lei, impacto de trânsito, impacto disso, impacto daquilo. E você impõe sob pena, sob o imposto, muitos chamam IPTU punitivo, impõe a cobrança de um imposto porque eu não faço uma coisa e a cidade não pode receber. Porque se eu tenho um terreno desse e vou construir, eu vou vender a quem? Quem é que vai financiar? E tem uma coisa que eu vi horrível.
O Rio de Janeiro, por uma questão política, está tendo todas as garantias para fazer construção bem ligeira, negócio político lá da coisa. E está dentro disso aqui. E qual é a cidade que vai concorrer com o Rio de Janeiro, que tem BNDES, não sei quem, tem financiando, facilitando, e São Paulo vai mandar fazer essas coisas, né? Bom, então, todo essa coisa, essas frasezinhas, tem outras aqui melhores. Vou permitir ler a outra, viu? Lançar impostos sem sistemas, sem crítica esclarecida, sem justos e longos estudos do país, é o nosso caso, de sua riqueza, de seu trabalho, é arruinar, é despedaçar, é dilacerar a pobre pátria. Esse de Queiroz também, esse aqui é novo, deve fazer uns 50 anos mais ou menos. O que quer dizer? Essa lei, ela é um monstro, ela é, digamos, uma máquina supereletrônica dentro de uma mesa que não tem nenhuma tomada para ligar. Então, nós não podemos fazer nós não podemos fazer essas. Eu, pelo menos, não faço a interpretação com base apenas no que está na lei. A lei é muito prática, bota qualquer jurista aqui, mas tem o Azambuja, tem, por exemplo, aí respondo você por cima também, né? O A.F. Barreto, A.F. Fernandino Barreto, era o maior, talvez, dos maiores juristas de ISS do Brasil, morreu há pouco tempo, mas ele deixou a lição sobre isso. Em 2006, ele fez o primeiro comentário, diz exatamente, mais profundamente, e com a profundidade que ele tem, diferente de mim, exatamente isso. É um absurdo. Ele só não descobriu o xadrez, mas o resto é tudo. E ele repetiu isso no último livro do curso Comentários ao Código Tribucional, é curso de Direito Tributário do Ives Gana Martins, que tem todos, o Machado, todos eles, acho que estão todos lá, vocês doutor. Na última, que eu recebi agora do Zé Denário, foi recente, ele guardou a cópia, eu peguei na casa dele. Então, o que acontece? Está bem bonitinho ele dizendo exatamente isso. Essa lei é uma coisa estarrecedora. Ele não teve tempo de defender isso em público, assim, foi em congresso qualquer. E quando se falou aqui em não sei o que fiscal, como é o nome? O doutor falou. Extrafiscal. Aí tem a Zambuja, que é um doutorado fantástico, que fez exatamente. Ele diz que esse poder que a Constituição dá, essa faculdade, não é um cheque em branco. E esse que eles usaram aqui foi o cheque em branco. Pulou o 2, pulou o 3, pulou o 4, etc. Então, eu queria pedir licença a vocês para dizer que eu consultei todos os livros sobre mercado, sobre Estatuto da cidade, são mais de 50 hoje, todos os bons, todos os melhores eu consultei, tenho guardados. A doutora Nazaka Rasa tem 2, a doutora não sei quem, todos eu peguei, e nenhum deles aprova o confisco que está aqui, nem aprova a desapropriação que está aqui. Na desapropriação um pouco mais fraca, porque você tem que ir muito profundamente para entender que eles garantem, a lei é tão doida que ela garante garante o valor real, não sei o quê, mas embaixo nos artigos, vocês lêem do artigo 7, mas não é, eu boto. Aí, quando ela termina toda, não vale nada. E o segundo, eu não tenho nem que responder pelo seguinte, que o segundo, o próprio doutor Padre leu. Nos finais, ele diz, mas eu, ao invés de desapropriar, eu posso continuar até quando ele fizer, o caso dos 30 anos. Não tem jeito de não ser inconstitucional, não tem jeito. E se eu fosse as prefeituras, e eu vou andar espalhando essa brincadeira por eles lá também, que eu conheço alguém, se eu fosse eles, mudaria enquanto é tempo. Aliás, eu li o de Sobral, parece que o de Sobral é o mais maneiro dos que eu li. No Brasil, li muitos. O Sobral parece que quando chega nessa hora, ele não é tão forte em querer, não. Ele tem um desconto. Eu não gravei porque não era o caso, é muito rápido isso aqui. Mas Sobral tem uma coisa que é muito amenizando esse impacto feroz, tá certo? De modo que eu concordo com você em relação à clareza, concordo com você em relação ao conhecimento específico, que é fantástico, e mantenho que essa lei ela conduz 2 inconstitucionalidades e elas são inarredáveis, que é a ameaça de confisco, não tem como discutir isso aí, enquanto o judiciário não disser alguma coisa, e a ameaça de desapropriação sem pagar nada. Eu duvido que os títulos da dívida pública sejam aprovados pelo Congresso. Aí o quê? A pessoa já perdeu o terreno que eles tomam, mas não vai ter nem os títulos que ninguém quer para coisa nenhuma. Tão ruins que a prefeitura já diz logo, pois não é para aceitar nem
como pagamento de tributo. Eu tomei o terreno, você ainda fica devendo o tributo. Era isso. E quanto ao doutor, é a história do não confisco, é exatamente aquilo que o Ajambuza diz. Não pode, ele diz assim, extra fiscal é muito, aí ele defende, extra fiscal tem, precisa e tal, depende do imposto, importações, mas diz, não é cheque em branco, eu não posso sair totalmente, desculpa. Pois é isso aí, pessoal, desculpe o tempo. Bom, professor, tem alguma questão aí do. Alguém quer fazer alguma consideração, algum questionamento, alguma observação, este assunto aqui que nós estamos. Pois não. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a mesa, doutor Schubert, os debatedores, doutor Segundo. Bem, assim como foi levantado pelo doutor Segundo, até eu também não tenho nenhuma consideração, porque como também o doutor Schubert ressaltou, tudo é bem convergente, né? Essas ideias de você mediar uma questão de função social da propriedade com as questões administrativas, mas ao mesmo tempo pensando no contribuinte, aquela pessoa que está submetida. E é interessante porque isso mexe também com o processo constitucional, até mesmo com mandado de junção, enfim. E eu gostaria de fazer um questionamento direcionado ao doutor Hernandes, certo? Que ele levantou a questão da ausência de uma norma, né, que esteja relacionada com a qualidade de construção, que isso seria competência da União Federal. Aí eu pergunto para o senhor, doutor, que, assim, com certeza estudou mais, enfim, se isso já teve alguma repercussão no STF. É isso. Ainda não, porque o STF ainda não chegou a ele, ainda acha mais 10 anos, 20 anos. O STF demora muito. Mas que eu saiba, não. É porque é uma matéria que não é exigida. É tanto que os grandes juristas da área do direito tributário, e é com base neles que eu estudei, porque a matéria do, por exemplo, o Leomar Baleiro, sobre o não confisco, ele diz tudo, não precisa, ninguém conseguiu contestá-lo até hoje. O doutor Roque Carrasa, ninguém contestou. O doutor Machado colado um com o outro e dizendo a mesma coisa. Então, isso é matéria antiga, que é matéria que nós não temos, eu não tenho sequer o interesse de discutir, porque eu ia dizer o quê? O que esse pessoal disse é para o resto da vida. Ou então não haveria Estado de Direito. Agora, o Supremo vai dizer a parte dele, a parte do Supremo. A parte do Supremo e tem um tipo aí que nós sabemos já o que ele vai dizer. Atualmente, tem um pessoal do Supremo do STJ que na hora que sair a causa já sei o que ele vai dizer. Não. Não o quê? Não contra o contribuinte, qualquer coisa. Por quê? Porque é desse jeito que nós estamos sofrendo no Brasil. Mas esses cientistas, eles não morrem. Essas frasezinhas ditas em 1881, a gente ainda tem que conviver com elas, a gente tem que engolir. Por quê? Porque são coisas que não podem ser mudadas. E eu gosto muito de estudar direito, por isso eu não sei nem o que é o conceito de direito, eu sou meio enrolado nessas coisas. Mas a realidade é que me faz ir para a Constituição e dizer esses fatos, eles estão condizentes, por exemplo, a função social da propriedade é um nome bonito. E eu concordo plenamente, porque eu sou filho de pessoas quase faveladas, então eu conheço tudo isso e convivo e já vi. Acontece o seguinte, é que vamos resolver isso matando a galinha dos ovos de ouro, é isso que está fazendo no Brasil. Tributo, 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 não interessa se é constitucional ou não. E quando chegar o tempo que a gente não tiver quem pague os impostos, para que nós vamos dar? Nós temos hoje diz que é 40 milhões, sei lá, eu não vou dizer isso, mas é uma quantidade muito grande de pessoas que recebem o arroz, o feijão, o gás, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E essas pessoas e seus filhos vão aprender a trabalhar? Vejam em qualquer país do mundo. Eu estava vendo aquela mulher que dança muito, a Madonna, né? Madonna? A Madonna tem 600 milhões de dólares de patrimônio. A filha dela trabalha numa loja e paga a faculdade dela, paga não sei o quê, não sei o quê. Tem uns dançarinos daqui, que era
aquela lourinha que casou com o sambistinha. Como é o nome Tem dela? muitas. Não, Tem muitas. como é, Marina? É separado. Não, não é Paola, não. Ela está morando nos Estados Unidos. Porque saiu na revista que a filha dela trabalhava no salão de cabeleireiro. Aí o pessoal jogou em cima aqui daquelas brigas aqui. Como é que deixa a filha trabalhar? Disse, não, senhor. Eles disseram, o casal disse. Não, aqui é assim, cada um trabalha o seu, ela trabalha o dela, tal, tal. E é tanto que os Google, todo esse pessoal de Google aí, quando chega em 80 anos, ele tem que distribuir o patrimônio, porque o que deu para os filhos foi a educação, foi condições de concorrer também. Isso é que é importante. Então, nós estamos ensinando no Brasil, não trabalhe. Ah, e se roubar um celular, tem aqui. Vai para a cadeia que chega lá, recebe um salário, que dizem que é de mais de 2 salários mínimos. E quem é que vai pagar imposto? Ok. Eu, mais ou menos, Bom, professor Pada, por Obrigado. favor, as suas considerações finais. Só um instante que tem uma pessoa aqui Ah, tem? no Zoom. Olavo Ponte disse que gostaria de fazer uma observação. Então, Olavo, posso fazer sua observação? Olá, bom dia a todos. Os cumprimentos a todos da mesa, doutor Hernandes, ao qual tive o prazer de conhecer durante o Congresso de Direito Tributário em Fortaleza. Professor Hugo também tive o privilégio de ver pela segunda vez. Professor Schubert, ao qual tivemos a oportunidade até de trocar algumas piadas nos intervalos, fato gerador do meu gosto pelo direito tributário. Eu estava assistindo aqui as discussões e já tinha lido o artigo do Dr. Hernandes na revista Mercado Imobiliário, que ele mesmo me passou durante o Congresso. E enquanto eu lia, e também na ocasião em que eu via os senhores discutirem, eu me lembrava de uma leitura que fiz do texto do curso de Direito Tributário do professor Hugo de Brito Machado. Inclusive, esse livro foi ele que me deu, fui sorteado no Congresso que teve em 2019, e ele me deu e autografou. Ele escreve sobre o princípio da solidariedade. Aí ele diz, ora, o princípio da solidariedade é um princípio sedutor. Né? E ele teme, porque ele é sempre naquela ideia do direito tributário como um limitador do poder de tributar, ele teme que a solidariedade, o princípio da solidariedade, não seja usado como desculpa para tributar, para aumentar a margem do poder de tributar. E eu aqui, principalmente, observou o professor Pada, que eu acho que ele foi mais... Ele teve uma interpretação permissiva ao tributo. Posso ter... Professor Pada, já por isso que eu dirijo a minha pergunta a você, senhor, se a, a, a função social da propriedade, né, não estaria nessa mesma linha de pensamento que o professor Hugo de Brito Machado aborda no seu texto, se não estaria sendo usado de uma forma a aumentar a margem da tributação pelo Estado. O senhor entendeu? Será que eu me fiz entender? Perfeitamente, entendi. Saudações, Olavo. Pronto. Só isso? A indagação é só isso mesmo, né? Pronto. Pronto. Primeiramente, cumprimentá-lo, meu amigo Olavo. Novamente, vê-lo. Satisfação muito grande. É assim, veja bem, talvez eu não tenha sido tão enfático, mas o que é que eu coloquei? Que se o município cumprir o artigo 182, parágrafo 4º, ele não vai incidir em desvio de finalidade. A finalidade aí é extrafiscal. Se ele fizer do jeito que está no artigo 182, parágrafo 4º, não haverá desvio de finalidade. Não havendo desvio de finalidade, o tributo não vai ter efeito fiscal, não é efeito fiscal. Agora, o que é que caracteriza essa distorção, esse viés arrecadatório no lugar da extrafiscalidade? São traços, né? São anomalias, são
são, vamos dizer assim, indícios de descumprimento do artigo 102, parágrafo 4º. Por exemplo, colocar na cidade toda. Quando coloca na cidade toda, já é um desvio de finalidade. Aí sim, eu concordo. Aí eu concordo que realmente, em vez de ser extra fiscal, está sendo fiscal. Não, é um tributo disfarçado. É um tributo oculto. É o que seria uma dissimulação, né? Não tem um parágrafo único do artigo 116, mas sendo que quem está do CTN, quem está dissimulando agora é o fisco. O fisco está chamando algo de extra fiscal, quando na verdade é fiscal. Ou outro ponto que poderia, chega na alíquota máxima, como fez Fortaleza. A determinação expressa de chegar na alíquota máxima e continuar mantendo até que o imóvel cumpra tal função social. Está claro o desvio de finalidade. Então, havendo desvio de finalidade, ou seja, descumprindo o parágrafo 4º do artigo 182, penso eu que aí sim nós teremos aí uma função oculta, fiscal, né? Na verdade, é um tributo fiscal e não extra fiscal. Deu para me fazer claro agora? Deu para. Isso. Alguma consideração a Obrigado. mais? Alguém algo a mais a dizer sobre nosso tema? Ele, eu acho que mostrou a importância do nosso senso de cidadania, como é difícil governar, porque você não pode simplesmente adotar uma atitude sem levar em conta os desdobramentos de tudo, né? Então, para a implementação de uma cobrança como esta, antes de se pensar nas alíquotas, tem que se pensar no ordenamento urbano, no zoneamento urbano, qual a área da cidade precisa ser vista para ser desenvolvida e qual a quantidade de imóveis que estão nessa área que precisam sofrer modificações para se atender a essa finalidade extrafiscal, essa finalidade social, essa finalidade do bem-estar do munícipe, né? Então, tudo isso junto. Não é um assunto, então, essencialmente tributário, talvez seja um assunto muito mais de ordenamento urbano e que o tributo entra, como salientou o professor Hugo II, como uma punição para quem não se comportar como a lei urbana prevê e não o inverso, e não um aumento de alíquota, e não uma forma de aumentar a arrecadação. Então, agradeço a presença de todos. Eu acho que o encontro foi muito proveitoso, discutimos, vimos muitos assuntos correlatos a isso que nós estamos falando. O professor Hernandes trouxe vários exemplos, várias ilustrações, algumas até bem engraçadas. Então, a ideia é assim, é discutirmos assuntos que interessam à pessoa, interessam ao cidadão, interessam a todos nós. E, quando é o caso, com um aprofundamento jurídico tributário, como foi hoje. Muito obrigado a todos, os que estão aqui, os que estão conosco online. Encerramos aqui o nosso encontro, convidando já para o próximo, que ocorrerá na última terça-feira do mês de maio. Muito obrigado e um bom dia.